Bom dia a todos, bom dia a todas. Saudando aqui a todos vocês, mas começando aqui também com o Duane Teixeira, presidente da D1 Empreendimentos, os deputados estaduais que aqui estão, Felipe Camozato, que falou sobre um importante tema agora há pouco, das ferrovias do Estado, tema que eu também trato lá pelo governo do Estado. Teremos novidades aí de autorizações de trens, né, começando pelo trem Porto Alegre-Gramado, que é um projeto muito factível, que está em andamento, já autorizado pelo governador Eduardo Leite, e também já com estudos, né, não é descartável a possibilidade, tendo viabilidade econômica, até mesmo trem até o litoral. Então, meu caro Felipe, parabéns pela palestra, meu caro deputado Luciano Silveira, que é aqui da região, também meus cumprimentos, presidente da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa, vereador Eduardo Sarmento, em nome de quem cumprimento a todos os vereadores, os prefeitos que aqui estão, prefeito de Tramandaí, minha cidade, Juarez, prefeito de Xangri-Lá, o Salsinho, prefeito de Maquiné, Luciano Alves, prefeito de Dom Pedro de Alcântara, o Xande Evold, e também meu amigo Jairo, aqui, que está, né, representando o Capão da Canoa aqui. Muito obrigado aí pela presença de todos, em nome dele saudar também todos os prefeitos e vices aqui presentes. Chefe de polícia daqui, o Heraldo, delegado Heraldo Guerreiro, e representando o BRDE, o assessor da presidência, o Rafael Ayub, que é quem me fez vir aqui, né? Foi quem me convidou e pediu que eu viesse aqui. Estou muito feliz de estar aqui em Capão da Canoa. Bom, eu vou ser mais objetivo aqui, porque tenho 40 minutos, pelo que soube aqui, 45 minutos, então tem bastante coisa para falar. Então, vou começar imediatamente, se vocês me permitem aqui a apresentação, iniciando aqui por... Eu sempre gosto de falar, o nosso título aqui é sobre o litoral norte, naturalmente, presente e o futuro do litoral norte, mas impossível seria falar do presente e projetar o futuro sem entender um pouquinho o passado recente que nós passamos juntos aqui no Rio Grande do Sul. Não é? Nós tínhamos um estado que tinha dificuldade de honrar suas despesas básicas, não pagava o salário em dia, não pagava os hospitais em dia, não pagava os municípios em dia. Eu fui secretário municipal em Tramandaí há 12 anos atrás. Me lembro que a nossa luta no governo do Estado, naquela ocasião, em 2013, era no governo Tarso, era pedir, por favor, para o Estado pagar o atrasado na verba da educação, que tinha atraso até mesmo no pagamento do transporte escolar dos alunos da rede estadual, que o município fazia e ainda faz, num convênio chamado PEAT com o governo do Estado. Quase nunca, ou nunca, naquele período ali, pelo menos, nós conseguimos captar um centavo que fosse do governo gaúcho, e quando ainda fazia um convênio ou outro lá de míseros recursos que se assinava, o dinheiro não vinha, era atrasado. Né? Quando fui deputado, em 2015, o governador Sartori assume o governo depois do governo Tarso, com as contas desequilibradas, despesas acima da arrecadação, etc., me lembro que os prefeitos iam até o meu gabinete pedir, quem foi prefeito naquela ocasião, ele deve se lembrar disso, vinham lá também pedir audiência, dizer, deputado, por favor, ajuda o Estado a pelo menos fazer um cronograma de pagamento dos atrasados das verbas obrigatórias da saúde. Então, aquelas verbas obrigatórias que eu digo são as constitucionais, que a Constituição obriga o Estado a pagar, e não é um programa do governo do Estado para hospitais, para postos de saúde, para, enfim, atenção básica, farmácia, etc. Não, era verbas obrigatórias, que é obrigado a ser repassado aos municípios, o Estado não tinha condições de fazer aquele pagamento. 2015, como falei, fui o deputado mais jovem da Assembleia naquela legislatura. Em 2016, assumi a liderança do governo Sartori no Parlamento Gaúcho. E nós começamos a fazer uma agenda, naquela ocasião, de uma série de reformas no Estado. Vocês devem se lembrar, né? O pau pegou geral, né? Era porrada em cima de porrada, no sentido dos debates políticos serem extremamente intensos, né? Contrários, sindicatos contrários, legítimo, né? As pessoas que se sentiam prejudicadas, é legítimo que sejam contra, naturalmente, as propostas, mas nós enfrentamos uma agenda que foi uma agenda extremamente antipática, impopular, né? Naturalmente, os setores difusos da sociedade, que a maioria é silenciosa, não vai lá na Assembleia Legislativa protestar nas terças-feiras à tarde, quando a sessão plenária com votações acontece. Quem vai
são aqueles interesses localizados, legítimos, naturalmente, porém localizados, que faziam uma pressão enorme sobre os deputados para não aprovarem as propostas. Quando o governador Eduardo Leite vence as eleições, então esse programa ele é aprofundado, continuado, mas também aprofundado, né? Avançamos muito naquela legislatura, uma legislatura mais liberal. Eu fui presidente da Assembleia Legislativa naquela legislatura, que foi o mandato anterior, e nós fizemos algumas reformas, entre as quais algumas delas eu elenco aqui nesse slide. Tá? Nós fizemos 3 reformas da Previdência. Eu acho muito engraçado quando algum deputado federal reclama que votou a reforma da Previdência lá em 2019. Nós votamos 3 aqui. Eu votei 3. Votei reforma da Previdência complementar, votei a reforma da Previdência dos servidores civis e votei a reforma da Previdência dos servidores militares. Até hoje, o governo federal fez uma reforma da Previdência, logo em seguida vai ter que fazer outra reforma, porque a população está envelhecendo, podem ter certeza disso. Próximo mandato, aí, se o presidente tiver um pouco de responsabilidade, vai debater esse assunto, o presidente a ser eleito no ano que vem, seja quem for, e nós teremos aí, certamente, alguns debates no futuro sobre isso. Aqui no Estado, nós fizemos já a nossa lição de casa, fizemos 3 reformas da Previdência, e, portanto, diminuímos o déficit previdenciário, depois eu vou mostrar para vocês. Também fizemos uma reforma que até hoje não foi feita a nível nacional, que é a reforma administrativa. A reforma administrativa é uma reforma fundamental para conter os gastos da máquina pública, que mexe com aquelas questões chamadas triênios, quinquênios, avanços temporais das carreiras. O Estado não contratava um estagiário sequer para a Folha, e a Folha crescia 2,7%, quase 3% ao ano, sozinha, organicamente, né, em virtude desses avanços. Então, fizemos a reforma administrativa. E também fizemos reformas em carreiras, micro-reformas, etc., mas algumas delas importantes, como o caso não só de reformas da máquina pública, do ponto de vista dos seus gastos, mas também uma reforma do Estado, propriamente dito. Né? O governador Sartori enviou projetos de extinções de 11 companhias, fundações e autarquias para a Assembleia Legislativa, nós aprovamos. Tenho certeza que se eu fizer uma enquete aqui, maioria, ou talvez todos vocês, terão dificuldade de me citar 3 siglas daquelas fundações, companhias e autarquias que foram extintas e que foram incorporadas, em grande parte, à administração direta e, portanto, seus serviços prosseguiram. Nós tínhamos, quero lembrar, uma delas, que eu acho que é bastante simbólico, o Estado tinha uma gráfica pública. Uma gráfica pública. O Estado tinha uma gráfica pública, certo? E alguém dizia assim, não, mas não dá para extinguir porque ela dá lucro. Sim, ela é obrigada a dar lucro, porque eu tenho o melhor cliente do mundo, que é o Estado. E o Estado só podia comprar dela, não podia comprar de outra. Então, essa era a situação, né, do Rio Grande do Sul, quando nós começamos a fazer essas reformas. E, além disso, as privatizações. Né? Nós temos aqui a Corsan, por exemplo, privatizada, que hoje está destravando uma série de investimentos de saneamento aqui no litoral norte, que estavam parados ou travados há muito, muito tempo. Então, isso também é recurso que vai em direção ao desenvolvimento da sociedade. Aqui a reforma da Previdência, né, mostrando aqui a linha branca pontilhada ali, é a projeção do déficit da Previdência. Em 2019, era 12 bilhões de reais o déficit previdenciário. Em 2024, baixou para 9,8. Se nós não tivéssemos feito a reforma, ela teria um crescimento que poderia chegar a quase 20 bilhões de reais esse ano. Só para números, assim, porque muito dinheiro, infelizmente, nunca veremos esse dinheiro nas nossas vidas, aí, só enquanto pessoas físicas. Então, só para vocês terem uma base, o orçamento do Estado hoje, arredondando números, é em torno de 60 bilhões de reais. O que eu quero dizer com esse déficit previdenciário? Que a cada R$6 do Estado, R$1 vai para o déficit previdenciário. Não vai, nós poderíamos estar usando para fazer obras, melhoria nos salários dos servidores, políticas públicas, etc., ela vai para pagar os inativos. Culpa de quem? Culpa dos governos lá das décadas anteriores, que não se programaram para receber os servidores. Não é culpa do servidor, naturalmente. O servidor fez a sua parte, se aposentou dentro da lei e merece e deve receber o seu provento. Mas o Estado não se preparou, não fez um fundo previdenciário. O Estado começou a ter um fundo previdenciário no governo Brito, em 1998, 99. Então, realmente, 98, aliás, que foi o início, então, de uma contribuição previdenciária dos servidores para ter um fundo. Antes disso, não tinha fundo. Então, claro, tem um déficit previdenciário que o Tesouro suporta. Por isso, a importância das reformas da Previdência diminuindo esse déficit. E aqui esse número é impressionante, que é um número de despesa de pessoal. Se eu pegar a linha verde, é despesa corrigida pela inflação, e a branca é a despesa nominal.
Então, vamos pegar a linha verde, que é corrigida pela inflação, eu pego 2024, 37 bilhões de reais de despesa com pessoal e seus encargos. Esse número é equivalente a 2014, que era 37,8 corrigido. Então, nós estamos, se nós corrigirmos os valores pela inflação, com gastos de pessoal aproximadamente do ano de 2014. Isso devido, de novo, às reformas administrativas, à reforma administrativa que nós fizemos. E, claro, aqui nós estamos falando de um governo que está fazendo concurso público, depois de 10 anos, primeiro concurso público para professores da rede estadual, para policiais militares, para policiais civis, reforçando as forças de segurança e assim por diante. Muito bem. E aqui, outro número impressionante, que é o Caixa Único. O Caixa Único são em torno de 300 contas bancárias correntes que estão num sistema chamado SIAC, Sistema Integrado de Administração Contábil. Na verdade, o que a gente faz aqui é juntar essas 300 contas bancárias num sistema, que a gente apelidou de Caixa Único, tá? E antigamente tinha um déficit do Caixa Único, porque o Estado não tinha dinheiro da sua conta. O que ele fazia? Ele sacava dinheiro da conta de um órgão público. Vou dar um exemplo aqui, o Litoral Norte planta arroz, tá? O arroz tem um órgão do Estado chamado IRGA, que é o Instituto Rio Grandense do Arroz. Cada saco de arroz colhido paga uma taxa para o IRGA chamada CDO. Esse dinheiro vai para uma conta do IRGA para fazer pesquisa para melhorar a produtividade do arroz. E está funcionando. O IRGA fez muita coisa boa, aí, muita genética boa do nosso arroz gaúcho. O Rio Grande do Sul produz 70% do arroz do Brasil, é oriundo dessas pesquisas. Muito bem. O que o Estado fazia? Sacava o dinheiro da CDO lá do IRGA. Então, o IRGA não conseguia usar plenamente todo o dinheiro para fazer pesquisa em virtude de que o Estado usava esse dinheiro. E assim por diante, vários outros estatais, órgãos, etc. E isso, claro, criava uma dívida da administração direta com a indireta. Então, nós chegamos em 2018, 2019, a quase 10 bilhões de reais de déficit do Caixa Único, o rombo do Caixa Único, a imprensa dava esse nome, né? Em 2024, nós zeramos o déficit, não há mais déficit do Caixa Único hoje. Todo o dinheiro que vai para o IRGA, por exemplo, lá da CDO, vai 100% ser utilizada para as questões lá da pasta das questões do arroz. Assim como também dos fundos, fundo do vinho, vitivinicultura, fundo do leite, fundo disso, fundo daquilo, também vai tudo para, hoje, o objetivo original desses fundos. Então, a gente zerou o rombo do Caixa Único. E assim por diante, eu não vou cansá-los aqui com mais um monte de coisa. Mas a verdade é que isso fez com que a gente conseguisse botar as contas em dia. E colocando as contas em dia, que é uma coisa interessante, no Brasil tem um debate, né, sempre. Lá no governo federal tem um debate mais intenso sobre isso, porque o governo federal pode emitir títulos à dívida pública, coisa que os governos estaduais e municipais não podem, né? Na década de 90 podia, depois, felizmente, parou, porque isso endividava o Brasil enormemente. Então, os governos do Estado têm os seus impostos, que são o IPVA, o ICMS, o ITCD, e é isso, né? São os impostos próprios do governo do Estado. E o governo federal, não. O governo federal tem os seus impostos, tem as suas taxas, contribuições, e também tem os títulos da dívida pública. Então, ela emite títulos da dívida pública. Então, lá no governo federal, na União Federal, tem um debate comum, né, sobre se a responsabilidade fiscal é contraditória ou contrária, é antônima às políticas públicas, às obras, às políticas sociais, às políticas de desenvolvimento, etc. Nós aqui entendemos que não, que a responsabilidade fiscal é a que viabiliza exatamente a possibilidade do Estado poder fazer investimentos. O Estado lato sensu, né? O Estado de maneira geral, não só o Estado do Rio Grande do Sul. E aqui a gente prova isso, a gente conseguiu, isso aqui é o volume de investimentos por ano do Estado. A coluna amarela é nominal, em bilhões de reais, e a linha amarela é o quanto que representa na receita corrente líquida, que é um indicador importante para a gente saber quanto que a gente investe, né? Então, isso aqui é investimento, é obra nova, é asfalto, é escola, enfim, são despesas de capital que se chama. Então, o que a gente nota aqui é que com o equilíbrio fiscal obtido lá em torno de 2020, 2021, nós conseguimos aumentar também o investimento, que é o que a gente faz para devolver para a sociedade os impostos, né? A gente devolve através de duas principais formas.
primeira delas são os serviços básicos essenciais, que precisam de dinheiro para poder se manter, segurança, saúde, educação, etc. E, por outro lado, também aumentando a infraestrutura do Estado, com obras que vão gerar desenvolvimento. Do contrário, o Estado não consegue fazer a sua parte nesse sentido. Então, nós tínhamos, em 2015, 2,7% de investimento em relação à receita corrente líquida. No ano de 2024, foi o maior índice dos últimos 25 anos, 10,7% de investimentos em 2024 em relação à receita corrente líquida. Volume de dinheiro em 2024, 6 bilhões e meio de reais. É um número impressionante de investimentos que realmente é digno de ser registrado, porque isso só foi possível devido a tudo que fizemos no passado. Então, eu estou falando isso em virtude voltando 3 casas para trás para a gente entender o presente, não é? E o quanto que é importante ter no futuro também cenários assim. A gente teve ainda estiagens, catástrofes climáticas esse ano. Isso aqui é uma coisa importante, porque nós do Rio Grande do Sul somos o estado brasileiro mais prejudicado com as mudanças climáticas. Esse gráfico aqui mostra isso. Aqui em cima é a produção de grãos nas linhas amarelas e embaixo é a variação do PIB nas linhas, acho que é rosa isso aqui, não sei, meu olho aqui vê 5 cores, para mim é rosa. Então, o que é o que eu quero dizer para vocês? Eu quero fazer o nexo causal aqui com vocês da seguinte forma: a produção de grãos diminui o PIB. Então, 2004, 2005, 2 estiagens, PIB cai. 2012, estiagem, PIB cai. 2020, estiagem, o PIB cai. 2022 e 2023, estiagem, o PIB cai. Aqui em 2015 e 2016 o PIB caiu, mas daí é por causa do governo Dilma, lá, que fez uma série de coisas que reduziu o PIB brasileiro em 8% naquele período, e aí todo mundo caiu o PIB. Né? Mas não teve estiagem naquele ano, né? Foi outra estiagem que teve aqui. A estiagem do PT, aqui, que daí aí não tem quem aguente. Mas a verdade é que a estiagem climática, né, que é a estiagem que nós estamos convivendo agora, é essa estiagem que faz reduzir o PIB. Né? Então, a gente teve... o que eu quero mostrar para vocês tivemos enchentes em setembro de 2023, novembro de 2023, maio de 2024, entre outros episódios climáticos, né, Maquiné, por exemplo, Cará, que sofreram também um ciclone extratropical, etc., que é muita chuva. Mas nós temos também o problema de pouca chuva. Né? Então, nós temos que preparar o Estado agora de maneira a enfrentar as enchentes que possam vir no futuro, com obras, etc., nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, temos que aumentar a área irrigada do Estado para combater a questão da irrigação e também temos que melhorar o manejo do solo para que... Nosso solo é muito compactado no Rio Grande do Sul, a gente precisa ter mais permeabilidade no solo para a água infiltrar e diminuir esse grande problema que é econômico para todo mundo, não é só no campo, campo e cidade sofre com essas mudanças climáticas. Muito bem. Então, aqui nós criamos o Plano Rio Grande para exatamente fazer isso, né? O governador Eduardo Leite é o líder desse plano. Nós temos uma série de investimentos anunciados, outros em vias de serem anunciados e executados. Nós já anunciamos mais de 9 bilhões de reais em investimentos só nesse plano, né? E daí todas as áreas aqui, outras tantas, aqui são as principais: logística e transporte, desassoreamento, dragagem. Nós estamos investindo 1 bilhão e 100 milhões de reais, aproximadamente, em dragagem de canais navegáveis e desassoreamento de rios. Lançamos agora mais uma etapa do programa Desassorear, 91 milhões de reais na última sexta-feira, exatamente para poder diminuir esse tipo de problema quando a chuva acontece, os rios estarem desassoreados. É importante desassorear os grandes rios, mas também os arroios, córregos e pequenos rios que levam os grandes recursos hídricos do Estado. Ativação econômica, segurança pública, habitação, proteção de cheias, assistência social e saúde. Muito bem. Importante também dizer aqui nessa plateia tão qualificada de boa parte de origem empresarial, que nós tivemos, mesmo com todos esses adventos, bons resultados econômicos. Nós tivemos aqui um aumento, primeiro, número de empresas abertas no terceiro quadrimestre do ano passado, depois das enchentes, aumentamos 4,1% em relação ao segundo quadrimestre. No acumulado de 2024, que é o mais importante, aqui é o seguinte, a gente calcula, empresa, aquela lenda, né? Não, tem muita empresa que vai embora do Rio Grande do Sul, está calculado aqui.
empresa que vem para o Rio Grande do Sul, calculado aqui, empresa que fechou aqui no Rio Grande do Sul, empresa que abriu aqui no Rio Grande do Sul, o saldo positivo de 9,37%. Foi o campeão nacional de abertura de empresas. E também, nesse primeiro semestre de 2025, de novo recorde na abertura de empresas. Nesse primeiro semestre que terminou agora em julho, com mais de 155 mil novos empreendimentos, é o maior da série histórica que se contabiliza isso desde 2003. Então, em 2025 nós batemos o recorde. E agora, hoje, nós temos a notícia que está na capa da Zero Hora aí de hoje, dos jornais de Porto Alegre, mesmo com o tarifaço do Trump, claro que o tarifaço ainda não chegou nesse cálculo aqui, né, porque foi recente, começou a viger 6 de julho, se não me engano, 6 de agosto. Então, agora há pouco. Mas no primeiro semestre, nós aumentamos o volume exportado, né, 2,3%. O Brasil diminuiu. O Brasil caiu a exportação em 2,9%, o Brasil, e nós aumentamos em 2,3%, graças aqui ao Mercosul, né, em especial ao Mercosul, em especial a Argentina. Então, nós temos aí aumento das exportações. O tarifaço do Trump vai nos atingir, né? Agora eu quero fazer um comentário de natureza pessoal com vocês aqui, me perdoem quem discorda, mas basicamente o que está acontecendo no Brasil é uma grande insanidade, né? Você se lembra daquele desenho, Caverna do Dragão, não? Lembra? Quem é mais velho se lembra aí do Caverna do Dragão. Caverna do Dragão é aquele desenho que os personagens estavam num parque de diversões, entram num portal mágico, vão para uma dimensão diferente e não conseguem mais sair de lá. Toda vez que vai tentar sair, fecha o portal, né? Aí tem o mestre dos magos que aparece, some e tal. É mais ou menos isso, né? O Brasil está na Caverna do Dragão, não terminou a eleição de 2022 ainda, nós estamos numa eterna disputa que só piora, a radicalização que antes estava primeiro circunscrita ao processo eleitoral, depois passou 4 anos, depois foi para as famílias, né? A gente briga com o primo, com a tia, com o irmão, com o amigo, com o vizinho, não se fala mais, não compra mais no mercado do Beltrano, porque ele posta lá a favor do ciclano ou do terciano, e assim por diante. Então, nas questões relacionais humanas, e posteriormente, então, agora, estamos vendo uma nova fase da radicalização, infelizmente, que é a radicalização entrando na conta corrente e no bolso do trabalhador e do empreendedor. É isso? Nós estamos agora com a Taurus anunciando férias coletivas. São 15 mil empregos, 3 mil diretos e 12 mil indiretos, certo? 15 mil empregos. Nós temos uma fábrica de armas em Veranópolis, férias coletivas. Nós temos demissões no setor do coreiro calçadista. Eu amanhã estou me reunindo com o setor do tabaco também, demissões e assim por diante. Enquanto isso, um não quer ligar para o Trump, não quer fazer gesto para o Trump, quer provocar o Trump, e enquanto isso o outro está lá nos Estados Unidos trabalhando para aumentar as tarifas, para piorar a situação. E um monte de gente aplaude. Cá para nós, não contem comigo para isso. Isso é um absurdo, uma insanidade que só piora a situação brasileira, gaúcha e de todas as pessoas. E como vice-governador do Estado, eu sou obrigado a lhes dizer isso. Mas a verdade é que aqui estamos resistindo, né, na nossa economia, né, nós temos aí uma retomada do PIB, o PIB do Estado cresceu mais que o Brasil no ano 2024, 4,9%, o Brasil cresceu 3,4%, mesmo com as enchentes, e nesse primeiro trimestre de 2025, crescemos de novo 1,3%, né, o maior nível da série histórica trimestral desde 2002, se conta PIB aqui no Estado, e se divulga, nós estamos, então, 23 anos depois, batendo os recordes dos últimos 23 anos, como falei. E aqui também os 100 bilhões de reais investidos, que eu estou falando de investimento público para vocês, mas tem muito investimento privado, né? Capão da Canoa sabe bem disso, Xangri-Lá sabe muito bem disso, o Litoral sabe bem disso, tem muito investimento privado. E esse investimento privado bateu o recorde ano passado, foram mais de 100 bilhões de reais, vou citar alguns deles aqui, a CMPC, com investimento em Barra do Ribeiro, Pelotas e Rio Grande, é o maior investimento unicamente, assim, exclusivamente, né, se pegar um investimento individualmente, desde o polo petroquímico, são 25 bilhões de reais da CMPC investidos no Estado, vai gerar 12 mil empregos só na parte da obra desse investimento. A Scala Data Center, que vai ser o primeiro distrito de data center da América Latina, né, esse distrito, quando terminar de ficar pronto, ele é faseado, né, mas quando terminar a última fase, ele vai consumir o equivalente à energia elétrica do estado do Rio de Janeiro. Só esse distrito de data centers da Scala. E agora com o cabo submarino de internet ligando para o Balneário Pinhal, a capital, nós vamos ter o único estado do sul do Brasil
única capital do sul do Brasil que terá internet de altíssima velocidade, que vai ser importante para o Rio Grande do Sul captar esses investimentos de data centers. Data center é importante porque nosso telefone aqui, nosso computador, enfim, e nossa vida, nossos dados estão na nuvem, né? Mas a nuvem, ela existe em algum lugar fisicamente, então são esses data centers que guardam. São pouquíssimos lugares do mundo que têm data centers que vai ter dados da inteligência artificial, né? A inteligência artificial vai atingir todos os habitantes do planeta, seja quem forem eles, onde morem, o que pensam, o que comem, etc., o que façam, mas pouquíssimos lugares do mundo vai ter investimento físico da inteligência artificial. O Rio Grande do Sul vai ser um deles. Em Eldorado do Sul, a escala data center, então, está investindo. A Aeromote, fábrica de aviões e helicópteros em Guaíba, BH, que é um orgulho do Rio Grande do Sul, produção de etanol, biodiesel, glúten, lá em Passo Fundo. A General Motors e a Coca-Cola foram outras empresas que anunciaram investimentos. Então, se nós contabilizarmos todos os investimentos, dá mais de 100 bilhões de reais privados, né? Maior volume de investimentos públicos e maior volume de investimentos privados da história, certo? Bom, isso gera impostos, gera aumento da arrecadação, eventualmente, gera, com o equilíbrio das contas, possibilidade da gente aumentar os investimentos. Então, aqui estão os investimentos em rodovias entre 2019 e 2025, são os dois governos do governador Eduardo Leite, 4,2 bilhões de reais em rodovias, né? Nós temos um ranking nacional de competitividade, que reúne os 27 estados, feito por uma entidade lá de São Paulo, CLP, e nós subimos 9 posições no ranking de qualidade de rodovias, certo? Então, no quesito qualidade de rodovias, 9 posições o Rio Grande do Sul subiu com esse investimento. Ganhamos de Santa Catarina nas rodovias estaduais, tá bem? Ganhamos de Santa Catarina nas rodovias estaduais. Muito bem, então aqui, os investimentos em rodovias, eu quero mostrar esse gráfico, é bem importante aqui. Alguém me ajuda aqui, deixa eu ver, Juarez, quanto é que é o orçamento, bom, quanto é que é o orçamento de Tramandaí esse ano? 380 milhões de reais Tramandaí tem no ano para administrar o município. Bastante, hein, Juarez? Tá bom esse teu orçamento, hein? Está folgado, Juarez, gente. Mas a verdade é o seguinte, ó. Sabe quanto é que é, Jair, em Capão aqui, não? 500? Oh, 500. Está melhor, hein? 500 milhões. O Shangri-La, quanto é que é? Cadê o Celso? Ali, ó, tá ali, ó, na tua frente. E aí, Celso? Não te esconde? 320. Então é o seguinte, eu estou me perguntando isso porque, de novo, né, é muito dinheiro aqui para a gente, infelizmente, ver sozinho na nossa vida. Eu não tenho expectativa de ver tanto dinheiro sozinho assim. Então, eu gosto de explicar. Nós tínhamos uma média entre 2010 e 2020, todos os anos, de 150 milhões de reais para o DAIR. 150. O orçamento do Celso aqui é 320. Do Capão da Canoa, 500. Tramandaí, 380. O DAIR, para todas as rodovias do Estado, obra nova, obra manutenção, estrada pavimentada, não pavimentada, 150. Como é que vai fazer com, sinceramente, como é que nós vamos fazer com 150 milhões de reais todas as estradas do Rio Grande do Sul? Impossível. Então, nós aumentamos para 1,7 bilhão de reais só em 24. Eu falei que nós botamos 4,2 em investimentos, mas em 24, 1,7. Aqui é investimento em recuperação, acessos municipais, ligações asfálticas, convênios, etc. Então, nós temos aqui em 24, olha só que interessante, 11 anos em um. Né? Porque se eu pegar a média da década passada inteira, não daria 1,7 bilhão de reais. Daria 1,5 bilhão de reais. Em 10 anos. 10 anos. Isso é o resultado de não cuidar das contas. Certo? O resultado de não cuidar das contas. Muito bem, então eu vou falar um pouquinho aqui do litoral, aqui para já concluir. Não é? Primeiro, o crescimento demográfico do litoral, vertiginoso, impressionante, né? Foi de 60% em média. Né? Se eu pegar algum outro município, em especial os da Orla, em especial aqui Capão, Xangri-Lá, nós vamos ter um aumento ainda maior, provavelmente, mas entre 2020 e 2024, o aumento populacional foi de 60% na região em média. A infraestrutura turística aumentando, nós temos hoje 374 empreendimentos turísticos registrados no cadastro do turismo do Estado, dados deste ano. Geração de emprego, o turismo conseguiu admitir mais de 3.200 pessoas empregadas, né? E nós temos aqui os segmentos turísticos, não é só praia, né? Também tem turismo rural, turismo de negócios, ecoturismo, que está crescendo, etc. Investimentos no litoral norte durante os dois governos, então, né? Nós vamos chegar a 600 milhões de reais em seguida, né? Sendo que 340, mais ou menos, já foram pagos aos municípios, através de convênios.
O resto é execução direta ou em vias de serem executados. Desenvolvimento econômico, aqui no Fundopem, nós colocamos mais de 100 milhões de reais nesse projeto, são 7,7 mil projetos imobiliários licenciados em Tramandaí, Torres, Xangri-Lá e Capão da Canoa nos últimos 2 governos. Programa Pavimenta, que tem pavimentação em Capão, em Xangri-Lá, em Imbé, em Tramandaí, enfim, em todos os municípios praticamente, e assim por diante. Nós botamos quase 30 milhões de reais, esse programa pavimenta ruas e avenidas dentro da cidade, né? E aqui, rodovias estaduais, 250 milhões de reais praticamente, entre acessos asfálticos, rodovias aqui do litoral norte. Quais são as principais aqui, então, né? Primeiro, vou começar por Imbé, Avenida Paraguaçu, nós duplicamos a Avenida Paraguaçu em parceria com a prefeitura, o prefeito Ick está aí, não vi chegar agora, o município colocou recurso, nós colocamos recurso, deu 17 milhões de reais, duplicamos a Avenida Paraguaçu do Imbé, linda ficou a avenida, mudou completamente a zona norte do Imbé, né, e com o recurso do governo do estado, uma grande obra que nós fizemos. Também fizemos uma ponte nova em Três Cachoeiras, ali no Lajeadinho e no Morro Azul, entre o Lajeadinho e o Morro Azul, 494 RS, 5,2 milhões de reais, essa ponte foi destruída numa das enchentes do 2023, nós refizemos agora com ela mais alta, mais robusta, para ter mais resiliência para eventuais novos eventos. Assim como também fizemos no Cará, no Arroio Carvalho, na RS 030, 6 milhões e meio de reais, essas duas já estão concluídas também. Reformamos a Avenida Fernandes Bastos, em Tramandaí, foram 2 milhões e meio de reais, 3 quilômetros da via, reformamos todo o pavimento da Fernandes Bastos e pintamos, o prefeito Juarez aí, foi inaugurar comigo a rodovia, ficou linda também, a Fernandes Bastos Tramandaí, que é a principal avenida da cidade. Aqui em Capão da Canoa, com um investimento de 5,2 milhões, duplicamos a 407, já inauguramos também, está pronta, e agora o prefeito Celcinho aí está com o recurso de 16,3 milhões, com contrapartida do município, fazendo licitação para o resto da 407. Então, o município de Xangri-Lá vai executar o restante, o projeto é igual ali, né? Vai ter ciclofaixa, travessia de pedestre, iluminação pública, parada de transporte coletivo, macro e micro drenagem, duplicada toda a 407 até a Estrada do Mar. E aqui sobre a 417, ali em Itati, também a ponte sobre o Rio Três Forquilhas, 8,2 milhões de reais em andamento, a obra 70% dela concluída. Obras que estão acontecendo agora. RS 786, quem vai de Tramandaí para as praias da Zona Sul, lá Cidreira, Balneário Pinhal, e também a Zona Sul da cidade, né? São um investimento de 15,2 milhões de reais, com contrapartida do município. Nós estamos duplicando a RS 786, Avenida João de Magalhães, eu tenho passado por ali, a obra está andando de vento em popa, e deve estar pronta até o verão. A nossa expectativa é que fique pronta até o verão, nessa duplicação. Também, obras com dinheiro do Fundo de Reconstrução do Estado, que está no âmbito do Plano Rio Grande. Nós já investimos 95 milhões de reais na 101, entre Palmares e Tavares, e nós vamos botar mais 52 milhões de reais naquela rodovia, já aprovado no FUNRIGS. Então, ali já tem contrato, é conserva, é rápido, a obra libera o dinheiro, a empresa começa, ela está fazendo, inclusive está na pista, mas nós vamos injetar dinheiro agora para ela acelerar a obra, para poder recapear os trechos necessários. Essa estrada é importante, que traz pinos, arroz, soja, gado, e também a mobilidade das pessoas, né? Então, um investimento total nos 2 governos, entre Palmares e Tavares, na RS 61, quase 150 milhões de reais. E aqui, para quem conhece a região ali, quem sai de Três Cachoeiras vai a Mampituba, passando por Morrinhos do Sul, nós temos a 494 e nós vamos colocar dinheiro para fazer as pontes, tirar aqueles pontilhões inseguros ali, que não são duplicados, é perigoso, já teve acidente, etc., pessoas se machucaram ali. Então, nós vamos investir quase 26 milhões de reais para fazer a ponte do Lajeadinho, do Rio Negro, do Rio do Mengue, do Rio de Dentro, do Arroio Três Forquilhas. Isso vai dar... Aí, eu falei só Três Cachoeiras, Mampituba, mas tem mais uma ponte em Três Forquilhas, que não fica nesse trajeto, fica em outra rodovia estadual. Nós vamos fazer um investimento para que essas pontes sejam mais altas, mais robustas, duplicadas, tenham maior tonelagem para caminhão passar por ali. Ali é a região que produz banana, produz maracujá, etc. Precisamos melhorar a infraestrutura daquela região e também a resiliência climática. Muito bem. Ainda eu quero dizer aqui, ontem eu tive com o deputado Luciano, que está me cobrando esse assunto aqui, quero dizer para a Maquiné, 484, nós estamos dividindo em 2 lotes ali, tá? Para não, o lote até São Francisco de Paula tem serra,
que é um sonho, né, para a gente asfaltar aquilo. Então, nós vamos fazer o anteprojeto, deixar pronto esse lote, mas o outro lote, que a prefeitura já fez o projeto, eu pedi ontem para o Dair tocar para o Funrigs, para a gente pegar dinheiro do Funrigs, aí vamos ver se rapidamente a gente libera para fazer Maquiné Barra do Ouro, que já está em obra ali, um trecho, e aí, enfim, vai até Barra do Ouro pelo menos. A ideia era chegar até Cerrito, mas acho que nós vamos ficar por Barra do Ouro, porque o projeto já está pronto, né? O Luciano me passou ontem o projeto, eu já passei para o diretor-geral do Dair, para a gente encaminhar para o Funrigs. Então, dando certo, vamos ter mais uma obra aqui no litoral com o dinheiro do Fundo de Reconstrução do Estado. Ali o rio saiu do leito, entrou na casa das pessoas, teve pessoas que até morreram ali num ciclone extratropical no ano de 2023, então é importante. Aqui o viaduto, tá? Que é um problema aqui que nós temos que resolver. Então, o que acontece? Primeiro, nós perdemos tempo demais tentando permutar uma área do Estado pela obra, tá? E aí demorou tempo para fazer essa discussão, quando vimos, não dava, não rolava. Então, a gente colocou dentro do Dair, né, para o Dair fazer a obra, a licitação. A Prefeitura de Xangri-Lá atualizou o projeto, quero agradecer ao prefeito Celso aqui pela parceria, né, do viaduto, e no dia 5 de agosto o Dair solicitou algumas atualizações do orçamento do projeto, porque é o seguinte, a 407 vai ser duplicado, o dinheiro já está aqui com Xangri-Lá, Capão já está pronto, então o governo que fez a 407, né, não pode deixar de encaminhar também o viaduto da Estrada do Mar com a 407, até porque senão o trânsito vai chegar duplicado lá e o problema do engarrafamento continuará. Então, a ideia é agora, recebendo a atualização desse orçamento do município, hoje é dia 19 de agosto, foi agora 10 dias atrás, 15 dias atrás que nós tivemos esse contato com a prefeitura nos devolvendo, nós vamos colocar em licitação esse viaduto para a gente poder fazer a obra pelo governo do Estado, certo? Não faremos convênio, nem mesmo permuta, a obra vai ser feita pelo governo do Estado. Aqui o Porto de Arroio do Sal, né, que é importantíssimo para a região, nós estamos apoiando esse projeto, né, está dentro do nosso plano de desenvolvimento econômico do Estado, e nós já assinamos o decreto de utilidade pública para as obras. O Porto, alguém me perguntou, Gabriel, o que tu acha? Eu acho que tem boa chance de sair, sim, estou animado. Quando fui deputado, fiz 2 audiências públicas sobre esse assunto. Teve uma que o batalhão de choque teve que ser requisitado porque o Greenpeace estava contra. Eu acho interessante porque as pessoas são contra sem conhecer, não tem estudo de impacto ambiental, não tem nada e já são contra. Eu prefiro esperar os estudos, né, dos especialistas que estudaram para isso, para a gente poder entender se há viabilidade ambiental, depois econômica, financeira e assim por diante. Então, Santa Catarina tem 5 portos, né? Os 5 não dá o Porto de Rio Grande, é verdade, mas tem 5 portos espalhados pelo território. Não tem problema o Rio Grande do Sul ter mais um porto, em Arroio do Sal. E nós estamos convictos que sim, que vai sair da parte do Estado, que é um investimento 100% privado, né, um TUP, terminal de uso privativo, ali a foto mostra a ideia do projeto, né, ele avança no mar, porque não tem enseada nem baía ali. Então, o Estado tem que fazer o decreto de utilidade pública. E estamos aguardando os próximos passos, porque a infraestrutura daquela região vai ter que ser alterada, né, não passa bitrem e tritrem na Estrada do Mar, pela tonelagem da Estrada do Mar. Então, eu preciso ter um acesso direto da 101 ao Porto, que é uma obra complexa, e daí vamos ter que discutir como faremos isso, se vai ser iniciativa privada ou se vai ser com participação do Estado, mas nós estamos conversando aí com os empreendedores nesse sentido. Entre outras questões aqui que poderia falar, deve gerar 7 mil empregos, 6 bi de reais em investimentos. Aqui, saúde, né, o Estado que devia para os municípios, devia para os hospitais anteontem, há pouquíssimo tempo atrás, agora investe, além de estar tudo em dia, a gente investe em saúde, foram quase mais de 23 milhões de reais nos 2 governos, no litoral norte, né? Farmácia Cuidar Mais, Rede Bem Cuidar, hospitais, etc. Inclusive, essa foto aqui, que eu estou feliz da vida ali com a secretária Arita, foi esse verão, eu, como coordenador da Operação Verão, estava aqui em Capão, e fui entregar este tomógrafo 0 quilômetro aqui para o Hospital Santa Luzia, né? Aliás, o Hospital Santa Luzia, antes do nosso programa de custeio dos hospitais, recebia 7 milhões e 400 mil por ano, aumentou quase 50% o valor que a gente repassa para custeio do hospital, para pagar o salário dos servidores, a operação do hospital, e chega em mais de 11 milhões de reais por ano. Tomógrafo foi 1,2 milhão de investimento, tomógrafo 100% digital, de última geração, com inteligência artificial embutida, inclusive, né? E também, dentro desse hospital, ainda mais 640 mil reais para ampliar a estrutura do hospital, equipamento, cama, maca, monitor, ventilador, etc.
E agora nós vamos botar este ano, porque isso aqui é o seguinte, eu queria explicar antes. O que acontece é o seguinte, lá no governo Tarso, o governo Tarso anunciou com pompa que o Estado começava a pagar os 12% que a Constituição manda para a saúde. Por quê? Porque o governo Tarso tirou do cômputo dos 12% os gastos com a Corsã, o saneamento. Saneamento é discutível, é saúde, não é saúde? Então tinha uma controvérsia sobre esse gasto. Estar dentro dos 12%. O Tarso tirou e aumentou então o gasto com saúde, chegou em 12%, e desde então esse é o cálculo que nós usamos. Desde então outras controvérsias surgiram. Por exemplo, a parte patronal do IP Saúde, é saúde ou não é? 1 milhão de vidas no Rio Grande do Sul, né? 10% praticamente da população. Mas o Ministério Público começou a fazer ações civis públicas, etc. O Tribunal de Contas disse que sim, que a gente cumpriu os 12%, o Ministério Público dizia que não. Então, para acabar com a celeuma, nós, na semana passada, o governador assinou um acordo com o Ministério Público que nós vamos aumentar o gasto com saúde gradualmente em 6 anos. Sendo que, este ano, nós vamos botar mais 270 milhões de reais, este ano, para além do que nós já colocamos, e ano que vem, para além do que nós iríamos colocar, 756 milhões de reais, certo? Isso vai ser uma injeção fenomenal de recursos públicos na saúde, no SUS do Rio Grande do Sul, através do governo do Estado, que vai colocar praticamente mais de 1 bilhão de reais nos próximos 15 meses na saúde pública do Estado, a mais do que já previa o orçamento. E com isso, não tem mais controvérsia. Vamos aplicar os 12% da receita líquida de impostos próprios do governo do Estado em saúde. E aqui a educação, de novo, né? O Estado que devia para os prefeitos, desculpa a insistência aqui, mas é bom lembrar, né? Eu faço isso com a minha filha lá, né? Para ela não esquecer que a gente não pode errar, adora, tem 7 aninhos, né? Não pode fazer isso, filha, né? etc, etc. Ela tem 7 anos, ela tem o direito de errar repetidamente até aprender. Nós somos adultos, não dá para errar de novo, né? A gente precisa muito ter o Estado com as contas em dia, no futuro também, para não voltarmos àquele tempo que vivemos. E isso viabilizou aqui mais de 90 milhões de reais em recursos para a educação no litoral, sendo que em Capão da Canoa 2 novas escolas, então, nós vamos licitar mês que vem a Escola de Ensino Médio Capão da Canoa, uma nova escola aqui no município, mais de 24 milhões de reais de investimento, e também aqui com recursos federais, com contrapartida do Estado, nós temos uma segunda escola em andamento para a gente poder também fazer, porque como cresceu muito a população do litoral, tem que aumentar o número de vagas de escolas na educação básica para os novos estudantes que aqui chegam, em especial no ensino médio. E aqui na Escola de Ensino Médio Capão da Canoa, eu visitei a escola dias atrás, está em obra lá, instalação de módulos escolares no sistema off-site, que é, na verdade, um sistema moderno que na Europa se utiliza muito, de construção rápida, com material, enfim, específico, não sou engenheiro, então não domino aí o tema técnico, mas eu fui lá visitar uma escola que vai ter refeitório, salas de aula modernas, etc., com a obra muito rápida nesse sistema de engenharia que o Estado contratou, investimento de 10 milhões e 100 mil reais, além dos projetos complementares ali, que vai ter subestação de energia própria para a escola e assim por diante, aqui em Capão da Canoa. Muito bem. E aí, né, vamos aqui falar um pouquinho sobre o que estamos preparando agora, que já anunciamos semana passada. Na educação é fundamental para o Rio Grande do Sul, para qualquer lugar do mundo, mas o Rio Grande do Sul está perdendo jovens na população, é mais ainda. Nós temos um programa de reconhecimento da educação gaúcha. Então, o que acontece? Todos os anos, nós damos aumento para os professores, reajuste para os professores, baseado no piso nacional do magistério, certo? Professor, 40 horas, com graduação, na ativa, em 2019, ganhava R$ 2.500. Professor, 40 horas, com graduação, contratado pelo Estado, R$ 2.500. Agora ganha R$ 4.900 em 2025. Não é ainda o que nós queremos, obviamente, para a remuneração dos professores, mas aumentou, significa quase o dobro, né? Quase dobrou em 7 anos. Então, além disso, nós estamos fazendo o seguinte, nós vamos pagar um 14º salário para os professores nas escolas que atingirem as metas do IDEB. Se atingir 80% da meta, 80% de um 14º salário. Se atingir 100% ou mais da meta, 100% de um 14º salário. Certo? Para os professores, para os diretores e para os servidores da escola. A merendeira ganha. Certo? Ok?
Aquelas escolas que aumentarem a frequência dos alunos recebem um bônus para ser partilhado entre os servidores da escola e professores. Aumentou a frequência, tem um problema de evasão escolar grande aqui no Rio Grande do Sul. O gaúcho começa a trabalhar desde cedo, né, em especial os mais pobres, e infelizmente muitos não ficam na escola. Então, aqueles que aumentar a frequência, um bônus. Os estudantes de todas as turmas, de todas as escolas que ficarem em primeiro, segundo ou terceiro lugar na prova do SAEB, vão ganhar um prêmio em dinheiro. R$3.000 primeiro colocado, R$2.000 segundo colocado, R$1.000 terceiro colocado. Não é por escola, é por turma, certo? E aqueles que participarem, a turma que tiver mais de 80% de participação no SAEB, no simulado do SAEB, ganha um sorteio de R$2.000, certo? É dinheiro na veia aí para melhorar a educação, melhorar os índices de educação, preparar a nossa mão de obra, um programa do governo do estado que já existe em outros lugares do Brasil e do mundo e que nós estamos implementando no Rio Grande do Sul e que só é possível devido ao que nós fizemos no passado recente para poder colocar as contas em dia. Operação Verão, vou pular aqui porque meu tempo já está esgotando, mas eu quero falar muito aqui sobre segurança pública, né, que sempre foi um problema aqui do litoral, ainda é algo que nos preocupa naturalmente todos nós, para evitarmos violência na nossa sociedade. Foram quase R$60 milhões investidos em obras e aquisições de viaturas, sendo que nós tivemos no ano passado, no estado, o ano mais seguro da história. Nós tivemos queda de 87% do roubo de veículos, 78% do roubo de pedestres, 72%, que é muito comum aqui, roubo de residência, CVLI, que é crime violento, letal, intencional, que é crime contra a vida, 48% de queda, e se eu separar latrocínio, que chegou a cair 83%, que é roubo seguido de morte, 83% de queda, e homicídio, 54%. São inúmeras, milhares de vidas poupadas aqui no estado, boa parte delas de inocentes, e no litoral norte, excelentes os números também, redução de 72% do roubo de veículos, 67% do roubo a pedestre, 63% abigeato, 23% crimes contra a vida, 50% de latrocínios e menos 31% em homicídios. Isso é trabalho das forças de segurança, que dos homens e mulheres, da Polícia Militar, Polícia Civil, IGP, etc. Mas, claro, com muito investimento em equipamento, em reconhecimento das forças e também, naturalmente, em integração. A gente tem programas hoje de cruzamento de dados das inteligências, a gente tem o programa RS Seguro, que mostra dados ali de violência, onde a gente vai calibrando, onde tem que apertar mais o crime organizado. Em 2025, nós já estamos batendo os recordes de 2024, que é uma bela notícia também. Já no primeiro semestre, fechamos o semestre com melhores índices do que 2024. Ainda persiste o problema do feminicídio, que é um crime, infelizmente, que acontece muitas vezes no quarto do casal, né? Não tem como colocar um policial em cada quarto de casal, mas temos como fazer uma forte ação contra o criminoso, né? Que é o que a gente tem feito, e naturalmente também a conscientização da sociedade aí, nesse sentido é extremamente importante. Estamos criando a Secretaria da Mulher agora, já mandamos o projeto de lei para a Assembleia, os deputados aí vão apreciar logo mais. Então, para concluir aqui, o gráfico mais importante da apresentação, eu prometo que é o último, que é o seguinte: é a demografia do Estado. Isso é uma coisa que qualquer empreendedor, qualquer líder, qualquer trabalhador tem que prestar atenção, porque é o seguinte: eu nasci em 1984 e nós temos aqui a pirâmide etária de 1991, certo? 91, 2025, quantos anos dá aí? 29, hã? 34? 34 anos. Nós tínhamos, é a tua idade? Parece mais. Mas deixa eu dizer o seguinte, a pirâmide etária aqui, quanto mais baixo, é mais jovens, quanto mais alto, mais idosos, certo? Então, o que acontece? A pirâmide de 2022 já não é uma pirâmide, né? É uma garrafa PET demográfica, uma pirâmide demográfica, um vaso demográfico aqui, né? Porque nós estamos tendo menos filhos e estamos vivendo mais. Então, tem mais idosos na população, 20% da população gaúcha é idoso, certo? Eu fui na reunião do Fórum dos Governadores, representando o Rio Grande do Sul, semana passada, em Belém do Pará, e o pessoal ficou impressionado, os governadores dos outros estados, sobre esse dado. 20%, cada 5 gaúchos, um é idoso, acima de 60 anos. Eu estou mais próximo dos 60 do que já estive do 20. E quem não gosta de envelhecer, a segunda opção é muito pior, viu? Então, é melhor envelhecer com qualidade, né?
Então, a gente criou agora o programa Centro-Dia, né, que é para aquelas famílias de baixa renda que não tem como cuidar dos seus idosos, né, que precisam de cuidados especiais. Vai ter um centro-dia para os idosos ficar lá no período diurno, para depois voltar para suas casas. E criamos o programa Saúde 60+, que os municípios podem se habilitar. A gente paga 120 a 130 mil reais por mês para a contratação de equipes multidisciplinares para cuidar dos idosos. Tá? E, além disso, a Rede Bem Cuidar é uma rede que faz atividade esportiva, terapia ocupacional, etc., com os idosos também. Só que nós estamos sendo menos jovens, então por isso que a educação é cada vez mais importante, porque tem um negócio chamado bônus demográfico, que é o seguinte: a população economicamente ativa entre os 18 até os 60, 65 anos, ela sempre foi maior do que a economicamente inativa, que é quem já se aposentou ou aquele que ainda não entrou no mercado de trabalho. Isso no capitalismo é fundamental, né, para a gente ter organicamente potencial de crescimento econômico. Quando se perde o bônus demográfico, tem mais pessoas aposentadas ou em idade não laboral do que pessoas economicamente ativas, tu tem um problema macroeconômico oriundo da demografia. Então, por isso, é importante que as próximas gerações sejam mais preparadas do que as atuais, certo? Porque eles têm que ser mais produtivos do que nós somos, mais eficientes, num mercado de trabalho mais desafiador. Então, por isso, a importância da educação básica, a importância da primeira infância, que é a idade que o cérebro das pessoas é formado, da gestação das crianças ainda na barriga das mães até os 6 anos de idade. O cérebro, 90% do cérebro é formado ali. Para eu estar falando isso tudo aqui com os números de cabeça, em alguns casos, ou vocês compreendendo o que eu estou falando rapidamente, fazendo outras conexões, pensando, etc., é porque a nossa primeira infância foi boa. Porque a primeira infância é fundamental para que na vida adulta a gente receba informações, aprendizagens novas, novas habilidades, a partir do que nós vivemos na primeira infância. Então, não pode ter trauma, não pode ter fome, não pode ter violência, não pode ter doença grave, tem que vacinar, tem que cuidar das crianças, porque ali é a fase mais importante da vida. Os adultos que não tiveram boa primeira infância têm maior dificuldade cognitiva de aprender novas habilidades e disputar vagas de emprego no mercado de trabalho na fase adulta. Então, fundamental esse gráfico aqui, porque mostra os desafios do Rio Grande do Sul para o futuro e para o litoral. O litoral aqui, ao contrário desse gráfico, está aumentando a sua população, né? E está tendo, naturalmente, mais idosos, porque muitos idosos vêm para cá depois de aposentados, são muito bem-vindos, e também, eventualmente, mais jovens, tanto é verdade que temos que fazer mais escolas, mas o resto das regiões gaúchas estão com menos população. A grande maioria das regiões gaúchas estão perdendo população. Esse fenômeno já aconteceu na Europa, aconteceu na Ásia, em alguns países, na América do Norte, em alguns locais, acontece em sociedades mais evoluídas. O Rio Grande do Sul é o que está mais à frente do Brasil nesse processo. Os demais estados brasileiros também entrarão nesse processo no decorrer das próximas décadas. Tá? Mas nós que já entramos, então, temos que tomar cuidado, e exatamente por isso, muito importante essas políticas públicas que eu me referi. Desculpe aí ter me alongado, muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Obrigado, vice-governador. Queria aproveitar a sua presença aqui no palco e chamar rapidamente aqui o idealizador desse projeto, aqui com essa visão do litoral, Duane, e também a presença do prefeito Celcinho aqui no palco, rapidamente, com o Duane, por favor. Duane tem algo bem importante para lhe entregar, e a gente quer aproveitar esse momento e fazer esse registro também. E na sequência eu gostaria de fazer uma foto oficial. Então, um fotógrafo que possa depois subir ao palco para fazer uma foto oficial aqui com a presença do vice-governador daqui para lá. Uma selfie. Por favor, Duane. Só queria aproveitar esse momento para entregar, né, juntamente aqui para o Celcinho e para o nosso vice-governador, algo que a gente já está acontecendo há algum tempo, que eu, juntamente com uma empresa, com a RGS, a gente começou a estudar a maneira de nós conseguir reformar a nosso importante equipamento turístico do nosso município, da nossa região, que é a plataforma de Atlântida. Então, aqui nesse momento, eu queria só oficializar com esse manifesto, né, entregando para os dois aqui, porque nós vamos precisar da ajuda de todos para
ter esse equipamento de volta aqui conosco, né? Um equipamento turístico bem importante para nós, porque não é um equipamento barato, não é algo que fecha a viabilidade econômica se a gente fizer um restaurante lá, alguma coisa assim. Então, nós vamos precisar da ajuda de todos, da sociedade pública, da sociedade privada, para conseguir resgatar esse equipamento turístico de volta. Então, aqui só queria aproveitar esse momento para entregar para os dois, né, esse manifesto aqui que nós estamos fazendo entre a D1 e a RGS, que é a empresa que participa do Porto de Itapema, lá de Santa Catarina. Obrigado.